Muito bem. Então, agora que a gente já recapitulou o que foi visto na primeira aula sobre governança corporativa, eu vou apresentar para vocês aqui alguns pilares e também a estrutura geral, né, que geralmente vocês vão observar em empresas de grande porte que têm um sistema de governança certificado. E aí vocês vão ver também muitos termos em inglês lá no mercado, né? Mas fiquem tranquilos, tá? Porque apesar desse modismo, né, que o sujeito mete um tema, mete um termo estrangeiro lá, a gente vai ver aqui quais são os conceitos básicos e que eles são bastante acessíveis do ponto de vista da interpretação, tá? Então fique tranquilo, vamos lá. Onde é que a gente está? A gente já revisou a estrutura organizacional e falamos sobre o conceito. E vocês também conheceram a teoria da agência, onde é colocado o problema do conflito de interesses entre agentes e principais. Aí, se você está com alguma dúvida sobre o conflito de interesses, você volta lá na aula 1, que está referido isso. E hoje a gente vai falar sobre estruturas de governança e os princípios fundamentais que regem essa estrutura que as empresas seguem atualmente, tá? E aí, na aula 3, a gente vai ter um estudo de casos e encerra a nossa unidade. Então, vamos lá. A governança corporativa, ela, no sistema que nós adotamos, que é parecido com o sistema americano, tá? Só parecido, não é igual, tá? A gente tem aqui 4 princípios fundamentais. E são esses princípios que vão regir as regras de funcionamento de todas as firmas que adotam sistemas de governança aqui no Brasil, principalmente as que negociam ações nas bolsas de valores. Então, o primeiro é o princípio da transparência, que mesmo nos relatórios em português, eles falam de disclosure. Né? E o que é a transparência dentro do princípio da governança? É quando os stakeholders, que são as partes interessadas, aquela rapaziada que não é investidor, que não é proprietário, mas são parceiros ou agentes sociais que sofrem impacto das operações da firma. Lembra que a gente viu lá no artigo do Porter e Kramer? Pois é. Então, essas partes interessadas são os stakeholders, eles necessariamente devem ter informação sobre as operações da firma e sobre as decisões da firma. Mas não é para você pegar o planejamento estratégico e nem o extrato bancário da firma e entregar para os stakeholders. Não é essa a lógica. Eles vão ter acesso às informações que lhes interessam e que lhes são competentes. Por exemplo, se eu sou um vizinho de uma das plantas industriais dessa firma, eu vou querer saber os horários de funcionamento, vou querer saber como é que está a questão da gestão dos efluentes, né? Se há ou não contratações locais naquele determinado espaço geográfico, a quantidade de pessoas da comunidade em posição de liderança ou de pessoas da região em posição de liderança são levadas em consideração. Então, esse é o tipo de informação importante para esse stakeholder. É diferente do tipo de informação, por exemplo, que o fisco vai precisar. O fisco vai precisar ter acesso a relatórios financeiros para aferir ou para verificar se as operações da firma estão acontecendo dentro da legalidade e se está havendo o recolhimento de impostos. E aí entra também a fiscalização do trabalho, entra a fiscalização de segurança, entra uma série de outros fatores que vão tanto para o fisco financeiro quanto para o fisco socioambiental. Tá? E aqui, a ideia é que cada stakeholder, de acordo com a sua necessidade e o seu nível de entendimento, ele tenha acesso a informações de maneira fácil e inteligível. Um exemplo do que não fazer para garantir a transparência. Quando você pede o acesso à informação, vamos supor, a um portal de pesquisa, você pede um tema, né? E aí você quer um relatório sobre aquele tema. Aí o que que vem? Vem um relatório de todas aquelas publicações do ano inteiro, e aí você perde um tempão para filtrar. Quem já fez esse tipo de busca sabe do que eu estou falando, né? Então, depois de um tempo de melhoramento, lá nos portais, eles fizeram um sistema de filtros.
E aí esses filtros te permitem acessar de maneira funcional, inteligível e mais rápida as informações que você quer. A mesma coisa aqui, tá? Então, a firma deve sim se comunicar de maneira eficiente com todas as partes interessadas, às quais ela deve satisfação. Então, a ideia aqui é otimizar o valor da organização e melhorar o relacionamento com a sociedade como um todo, principalmente dos órgãos de monitoramento e das comunidades impactadas pela firma. E aí, a gente tem aqui também o princípio da equidade, que ela se caracteriza pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios, e aí, por sócios, a gente entende principais, que são os muitos proprietários de um grupo empresarial, por exemplo. Quando um grupo empresarial cresce muito, ele ainda não é SA, tá? Sociedade Anônima, mas tem muitos herdeiros, por exemplo, ou existe muitos compromissos com terceiros, né? Essas pessoas elas vão requerer um tratamento justo e equilibrado. Né? A melhor forma de explicar isso é quando você faz a divisão dos lucros anuais, é que uma parte você recolhe, vai para reinvestir no seu ativo, e a outra parte ela é dividida entre os sócios e os acionistas, que são os investidores. Tá? No caso de ser uma SA, né, ou de capital misto. E aí o que acontece? Se eu sou detentor de uma única ação, eu vou receber o equivalente ao lucro por aquela ação que eu detenho. Se o outro tem 50% do total de ações, ele vai receber 50% daquele lucro que foi conquistado. Tá? Então, esse tipo de tratamento é que deve ser garantido para todos os sócios. Né? E existe sempre uma desconfiança quando o sócio ou o detentor de ações ou operador de ações ele tem uma quantidade pequena, uma carteira pequena de ações, né, que é uma fatia pequenina, menor da propriedade, em termos mais simples. Existe sempre uma desconfiança, né, uma necessidade de confiar que o tratamento vai ser justo para os pequenos e para os grandes. O cachorro grande e o cachorro pequeno. Né? E, claro, tem que se levar em consideração os direitos e deveres. Ah, eu sou um sócio, mas aí foi pedido esse ano um investimento extra e cada um teve que investir do seu capital X. Quem não investiu não vai poder usufruir, por exemplo, de certos benefícios que foram gerados pelo subgrupo que fez o investimento. Então, recebe quem tem que receber e paga quem tem que pagar, tanto do lado dos agentes quanto do lado dos sócios. E se a empresa ela tem uma dívida, por exemplo, social com as partes interessadas, isso tem que ser pago e os benefícios precisam ser gerados. Né? Um melhor exemplo disso são as recuperações ambientais e multas por desastres, por exemplo, tá? Ou os benefícios e o custeio de tratamentos de funcionários, que são stakeholders, depois de sofrerem um acidente de trabalho. Né, que foi constatado que a culpa foi da firma. Então, esse tipo de situação, ele é regido pelo princípio da equidade. Empresas com boas práticas fazem isso. Aí você pode estar pensando, mas empresas diferentes, com outros sistemas, não tem esse princípio da equidade. É injusto. A gente fala, é verdade, mas ele segue os princípios da governança, ele tem um sistema de governança. Se ele não tiver, claro, tem que ser dado devido tratamento a essa situação. Mas como aqui a gente está lidando com empresas que já têm um sistema de governança para garantir a justiça, a transparência, o equilíbrio nas relações, então isso tem que ser cuidado e monitorado. Por terceiro, nós temos a prestação de contas. E aí vocês vão ver essa palavra accountability, muito recorrente aí nos livros de contabilidade, de gestão, né? Parece que é uma coisa assim de outro mundo, mas não é. Accountability é a capacidade de você prestar conta aos interessados. Né? Ele é um pouco diferente da transparência, tá? A transparência é garantia de acesso.
prestação de contas é garantia de relatórios ou a garantia de compartilhamento de informação. Então, eles precisam periodicamente elaborar certos relatórios. Aí, se você já está trabalhando ou estagiando em uma firma grande, você vai ver que tem lá os relatórios bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais, anuais, né? E aí cada um daqueles relatórios tem indicadores diferentes. E aí cada unidade vai fazer aquilo, vai subir para o gestor concatena, sistematiza e passa para cima, até chegar na mão dos interessados, que são os sócios. Esse sistema padronizado, que vai desde o nível operacional até o estratégico, ele parte do princípio da prestação de contas. Tá? Então, se houve, por exemplo, perda de dinheiro por uma decisão do agente, o agente tem que arcar com as consequências. Ele tem que ser bastante honesto na hora de informar. Então, aqui, o princípio da prestação de contas, ele é frequentemente referido na literatura como o princípio mais violado do sistema de governança. Vocês vão ver nos estudos de casos, depois de algumas empresas, né, da década passada, que tiveram seus presidentes detidos ou demitidos porque voluntariamente ou involuntariamente incorreram em fraude fiscal. E aí eles acabaram prestando contas erradas sobre a lucratividade ou sobre a extensão do prejuízo causado aos proprietários. Então, a prestação de contas funciona para os dois lados, né? Eu sou transparente na quantidade de recursos que eu vou injetar aqui e você me garante esses resultados, você corre atrás dos meus resultados. Quando você volta, se você não entregar o valor que você prometeu, você tem que prestar contas, explicar por quê e, dependendo da situação, arcar com o prejuízo, o agente, tá? E por último, não menos importante, nós temos a responsabilidade corporativa. A responsabilidade corporativa aqui tem a ver com o princípio que os agentes têm que seguir de tomar decisões que vão fazer uso racional do recurso de terceiros. Então, ele recebe o capital do principal, ele recebe uma lista de diretrizes ou metas que ele tem que cumprir segundo o interesse, né, dos sócios, que foi pré-definido, e aí ele vai executar o planejamento estratégico. Então, a ideia é que ele reduza impactos negativos no negócio, que são decisões de mercado, decisões associadas ao fornecedor, decisões associadas à localização de uma filial, por exemplo, que podem dar prejuízo, né? Ou seja, em vez de gerar riqueza, vai gerar prejuízo, vai encolher o capital do sócio, né? E, portanto, ele tem que tomar decisões responsáveis sobre financiamento, o que vai ser manufaturado e o que vai ser comprado, as relações de trabalho, né? Capital humano, ambiental, reputacional da firma. E a questão intelectual, que tem a ver com o desenvolvimento dos colaboradores e também com as patentes e as licenças adquiridas. Tá? Você não pode, no sistema de governança, por exemplo, ter uma empresa gigantesca que funciona com sistema operacional pirata. Isso aí é violação de propriedade intelectual. Você não tem licença para usar aquilo. Então, é um exemplo pequeno, né, mas que na prática torna inviável operar de maneira irresponsável. Esses foram os 4 princípios da governança corporativa. Vamos parar a gravação.